A gente veio de fracasso em fracasso. Então, assim, eu tava... Até ter o sucesso que é hoje, né? Justamente. Então, eu tava à beira de uma depressão. Eu tenho certeza que Deus me levou ali para aquele lugar para que a gente conseguisse se reconciliar. Eu amo o Ceará, gosto muito do Nordeste, mas para passear, não voltaria para morar, porque a minha experiência não foi legal. Deus me deu uma direção. Deus falou que, através da boca de um profeta, que eu iria cuidar de pessoas iguais a mim. E eu não imaginava o que isso significava. E lá a gente precisou fazer várias coisas, né? Eu, como se tenho um talento na cozinha, eu fui pra cozinha. Primeiro episódio do YupiCast. Eu tô muito feliz, meninas, em poder conduzir essa primeira conversa. Eu tenho certeza que quem vai assistir esse episódio vai conhecer não somente o Grupo Yupi, mas conhecer a Thaís, a Aline, que são os corações desse projeto incrível. Quem consegue acompanhar o trabalho de vocês percebe a dedicação, o cuidado que vocês têm nesse projeto Grupo Yupi, né? Conta pra gente, Aline e Thaís, como é que nasceu o Grupo Yupi? Pri, tem histórias que começam com um plano, né? Tem projetos que começam com um plano. A nossa começou com um propósito. Eu acredito que quando a gente olha para trás, a gente vê que Deus já tinha planejado sem antes a gente entender tudo isso. Eu tô vendo uma emoção no teu olho. Por que essa emoção? Conta mais. Há 5 anos atrás, eu tive um encontro com Deus, ainda lá no Ceará. E, e quando isso aconteceu, eu não tinha dimensão do que ia acontecer. Deus me deu uma direção, Deus falou que, através da boca de um profeta, que eu iria cuidar de pessoas iguais a mim. E eu não imaginava o que isso significava. E quando nós voltamos para Boa Vista, há 5 anos atrás, não existia nada disso. Vocês moravam aqui em Boa Vista e foram para o Ceará em busca de alguma oportunidade? Conta com mais detalhes pra gente entender. Então, antes de nós irmos pro Ceará, nós já morávamos aqui em Boa Vista, nós empreendíamos aqui em Boa Vista. Nós tínhamos uma espetaria, que era o Quintal do Espeto. Muito famoso, hein? Gostava demais daquele Delícia, churrasco. né? Uhum. Pãozinho de alho. E nós empreendíamos com essa espetaria. E aí veio a pandemia, na época, e as coisas começaram a ficar muito difíceis, né? Vocês E- tiveram que fechar por conta da pandemia? Sim, também. A gente teve que fechar, na época, a espetaria. Até a gente tentou com restaurante, depois da Delivery. espetaria, delivery, né? Por conta da pandemia. A gente tentou se adaptar com a realidade, com tudo que estava acontecendo devido à pandemia. E as coisas foram ficando difíceis, né? Para todo empreendedor aqui no Brasil. E na época nós recebemos uma proposta de ir para o Ceará para trabalhar com o ramo de hotelaria. E nós fomos nesse propósito. Mas antes de chegar até lá, a gente começou até a empreender com bazar, né? Que foi uma época até que o Senhor nos abençoou, porque a gente vendia de tudo que você imaginar, coisas que não serviam mais pra gente. Daqui a pouco a gente já estava pegando, terceirizando, né? Mercadorias para poder revender. E a gente vendia muito até isso. Deus nos abençoou na época. E foi quando a gente recebeu essa proposta e nós fomos para o Ceará. E foi um tempo, né? Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E lá também a gente viveu um tempo para empreender numa pousada. E foi muito difícil também um processo, a gente sair da nossa... Eu saí da minha cidade, porque eu sou de Boa Vista, a linha de Manaus, mas ir para o Nordeste para morar foi a minha primeira experiência, né? E lá a gente precisou fazer várias coisas, né? Eu, como tenho um talento na cozinha, eu fui para a cozinha e não só a cozinha, a gente precisava fazer de tudo, né? Sim. Lavar banheiro, arrumar quarto, organizar a pousada de modo geral, na estrutura, a pintura. Então a gente fazia de tudo. Molhava a planta, né? Então toda a estrutura da pousada a gente precisava cuidar. E foi um tempo que a gente precisou passar lá no Ceará. A gente fala que foi um processo, né? Um processo realmente de muito aprendizado também. E foi quando, na época, a Aline recebeu uma direção, né? De Deus, através de um profeta, nós chamamos assim, né? De um homem de Deus, um servo de Deus, que foi usado por Deus para dar uma direção para ela, né? E o que que aconteceu? Vocês estavam tomando de conta dessa pousada, né? O que que aconteceu pra vocês decidirem voltar pra Boa Vista? Então, as coisas lá no Ceará também não deram muito certo. E a gente precisou se desfazer, né, de uma parceria que nós tínhamos lá. E a gente precisou romper, as coisas começaram a ficar muito difíceis pra gente. Eu não consegui me adaptar também no Ceará, porque eu amo o Ceará, gosto muito do Nordeste, mas para passear, não voltaria para morar, porque a minha experiência não foi legal. Inclusive,
se me convidar para ir, eu não é uma opção, né? Vamos pro Ceará, não, já não é mais uma opção para mim. Por conta de toda essa experiência que a gente teve, né? Que foi ruim. Então, foi um tempo que eu decidi voltar, né? Para Boa Vista, para minha cidade. Por quê? Porque aqui eu sabia como ganhar dinheiro. Falei, eu preciso voltar para Boa Vista, porque lá eu vou saber me organizar novamente, né? Então, e nesse processo que foi muito difícil também, porque imagina, a gente saiu de Boa Vista. Aqui as coisas também já não estavam dando certo, tudo E na tinha época da desandado. pandemia, né, gente? Aí vamos tentar, né, um novo negócio, vamos empreender de novo. Aí não deu certo. Imagina, a gente muda toda uma estrutura, uma vida, foi uma decisão que foi tomada e a gente precisava retornar, né? Então, Você querendo já ou estava não, decidida a voltar. E a Aline ainda estava com o pezinho lá no sim, Ceará. sim, sim. E eu já tinha tomado a minha decisão, né? Colocando diante de Deus, pedindo de Deus uma direção. E nesse meio tempo, eu fui para Goiânia, a convite de uma amiga minha, passar um tempo lá. Então, foi um tempo de escape realmente de Deus para novos horizontes, para eu pensar, saber o que eu ia fazer da minha vida naquela época. E a Aline ficou nesse meio tempo lá no Ceará ainda. E ela teve uma experiência com o Senhor, né? Então, melhor do que eu contar, é ela mesma Conta poder aí, contar essa Aline. experiência que ela teve lá antes de tomar a decisão de voltar, né? Para Boa Vista. Essa experiência com Deus, eu digo que foi um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus. Foi uma experiência que eu precisei passar com a minha família. Eu acredito que foi um tempo, realmente, como a Thaís falou, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, eu precisava, Deus, eu tenho certeza que Deus me levou ali para aquele lugar para que a gente conseguisse se reconciliar, né? Então, eu consegui ter esse encontro com Deus através de uma experiência com meu irmão e com toda a minha família. E através da boca de um profeta, ele chegou e falou para mim que eu iria cuidar de pessoas iguais a mim. E eu não entendi na hora, óbvio, eu tava ainda sem saber, Sempre iguais como? Fragilizada também, eu né? tava muito fragilizada emocionalmente, Abalada, muito muito abalada. abalada emocionalmente. E eu tava à beira de uma depressão. Ali Sério. naquele momento eu tava à beira de uma depressão, porque assim, a gente vinha tentando empreender, a gente entrou numa empresa de multinível, a gente deu certo por um tempo e quebrou, a gente empreendeu com a espetaria, deu certo por um tempo e quebrou, a gente foi pro Ceará, aí começamos com o bazar, deu certo por um tempo e quebrou, e a gente foi pro Ceará, deu certo por um tempo e quebramos. Então, assim, a gente veio de fracasso em fracasso, então assim, eu tava Até ter o sucesso que é hoje, né? justamente, então eu tava à beira de uma depressão. Foi quando Deus realmente falou comigo ali no Ceará. E eu ainda não entendia o que significava tudo aquilo. Eu acredito que Deus dá a direção e a gente começamos a dar os primeiros passos sem saber. Sabe quando Deus te fala a direção, mas não te mostra a estrada? E tu vai dando os passos sem saber para onde é que tu vai? E foi assim. A gente teve que ter muita fé. Até hoje a gente fala que tudo isso aqui é pelos olhos da fé. Então, quando Deus coloca algo no nosso coração, a gente aprendeu a confiar. E a gente começou a dar os primeiros passos. Foi quando a Thaís decidiu voltar para Boa Vista e eu decidi voltar junto com ela. E quando nós chegamos aqui em Boa Vista, eu comecei a produzir conteúdos para o Instagram, porque a minha ideia era entrar no marketing digital. Então, eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram, conteúdo de fonoaudiologia, e foi quando algumas clínicas começaram a observar esse conteúdo e me chamaram. E dentre as clínicas que me chamaram, eu escolhi uma. Eu escolhi uma clínica, que foi a Clínica Passinho, que eu sou muito grata. Nós somos muito gratas Sim, pelo somos tempo que a eternamente gente gratos. passou lá, pelas portas que Deus abriu. Então, Através assim, da eu Passinho. acredito que Deus já tinha, a gente já tinha tentado várias portas, mas a que Deus abre, homem nenhum fecha, né? Então, ele já tinha aberto essa porta antes mesmo da gente saber do que ia acontecer. Então, como eu comecei a atuar no Passinho, eu comecei a atuar de uma forma simples. Eu estava voltando para a fonoaudiologia, eu estava há um tempo afastada da fonoaudiologia, eu tive que estudar muito para voltar para a fonoaudiologia, eu tive que fazer um acordo, fazer uma aliança com Deus. Não é nem um acordo, é fazer uma aliança com Deus, porque não era o meu propósito voltar para a fonoaudiologia, apesar de a Thaís sempre me incentivar a voltar para a fonoaudiologia. E eu me Resistente. preocupava muito. Muito resistente em Eu me voltar. preocupava muito, porque a gente mexe com Sim. vidas. A E aí você gente, passou um período afastada, acaba que tem uma insegurança, né? justo, eu sou muito exigente comigo Sim. mesmo.
Então, a fonoaudiologia é uma ciência, e ela mexe com vidas, com expectativas, e eu não sou de fazer tipo, qualquer coisa, de entregar qualquer coisa. Então, eu tive que voltar a estudar muito, muito mesmo. E eu gosto muito de estudar, então é um dos meus hiperfocos é esse. Então, eu comecei a estudar bastante. E assim, conforme as coisas foram acontecendo, conforme a gente foi se dedicando, eu acredito que Deus foi abrindo ainda mais o, a estrada. Foi clareando mais ainda a estrada que a gente estava percorrendo. E a gente ficou na Passinho durante um ano. A Passinho é um capítulo muito importante na nossa história. Eu aprendi demais lá. Eu ganhei muita Agora, experiência tem lá. um detalhe muito importante ali, que a Aline esqueceu de falar, mas eu vou lembrar para ela, que nesse meio tempo, ela recebe uma direção no Ceará, volta para Boa Vista. E aqui Deus confirma É, tudo que ele aqui, já, verdade. né, ele confirma aquilo que ele já tinha dado a direção lá no Ceará através desse homem de Deus. E no culto, é porque a gente estava recém-chegada aqui em Boa É, Vista, nós foi no culto voltamos a de congregar, quarta-feira. nós voltamos a Isso, congregar na nossa igreja local na nossa aqui, igreja local, que é a Igreja Evangélica Missionária Pacentar. Nós voltamos a congregar e num culto de quarta-feira, missionário lá do Pará, um um missionário do jovem, Pará, cheio de é, Deus. e Deus confirmou através da vida dele tudo aquilo que aquele profeta lá do O que que Ceará ele tinha falou pra falado. ti? Ele me viu ali no meio da igreja, pediu para eu ir até o altar. Tipo, Caramba. ele olhou, tipo assim, Te pescou. você que tá aí. Aí eu, tipo, Eu? quem? Tipo, E ela olhei pra tava na minha trás, frente, aí eu já fiquei impactada. Aí eu literalmente, cutuquei ela, olhei pra é trás. contigo, vai lá. É você mesmo que tá olhando pra trás. E aí ele pediu para eu ir até o altar. E ali, através da boca dele, o Senhor confirmou, através da vida dele, Deus confirmou tudo aquilo que o profeta já tinha dito lá no Ceará. Então, ali ele fez um ato profético, ele pediu para eu dar uma volta na igreja. Ele disse que aquilo ali era. Se eu realmente acreditasse, se eu realmente cria, era a volta que o Senhor estava dando na minha vida. Foi tremendo. E Mas ali, tu já tinha ido pra Passinho ou ainda não? não, Ainda não. Tá. Foi ainda logo que não. nós chegamos Foi aqui em logo que. Boa Vista. Deus só Acredito que na primeira confirmou. semana que a gente chegou Foi na aqui, primeira semana que nós nós já chegamos. começamos a congregar e esse missionário estava aqui em Boa Vista de passagem. Ele foi convidado Para levar a para palavra levar nesse a culto. palavra e ali o Senhor confirmou tudo. E eu sem saber o que ainda significava tudo isso. E essa palavra dele te tranquilizou ou te deixou mais preocupada? Na verdade, assim, me tranquilizou. Eu confio muito naquele que conhece o meu futuro. Eu confio demais. Eu e a Thaís somos duas improváveis que o Senhor resgatou. Glória a Deus por isso. Então, O que quando, seria de nós se não fosse o Senhor? quando, quando o Senhor nos resgata, a gente faz uma aliança com o Senhor. Quando a gente volta para Boa Vista, a gente faz uma aliança com o Senhor. E a gente acredita muito. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Então, a gente vive isso de fato. E aquilo ali me tranquilizou, de certa forma, para eu continuar. Mas detalhe, a gente também não sabia o que Deus ia fazer, porque a gente veio com um propósito, Sim. volta para Boa Vista com um propósito de continuar empreendendo. Eu espero o carro chegar para poder fazer Uber, né? Então, assim, vim com um propósito. Eu vou chegar em Boa Vista, vou fazer Uber. Preciso fazer dinheiro de alguma maneira porque eu preciso sobreviver. Então, esse era a direção que eu tinha ali daquela maneira, né? De fazer Uber. E aí recebe essa direção de Deus. E as bênçãos de Deus é assim. Não é só para uma pessoa, né? Alcança aqueles que estão próximo de nós. Eu acredito que quando o Senhor me deu essa direção, hoje eu me enxergo como um canal de bênção. Com certeza. Quando o Senhor me entrega essa direção, óbvio, vai impactar a minha vida de todas as maneiras, mas chega um momento que começa a transbordar. E foi. Hoje a gente pensa que foi tudo muito rápido, mas não foi. A gente teve todo um processo. Eu estava à beira de uma depressão antes de voltar para cá. E Deus deu realmente a direção, usou bocas de homens aqui na terra para falar comigo. E eu acreditei, eu tive uma fé que alcançou essa reviravolta. Então, quando a Passinho abre as portas, ali a minha vida começa a mudar. Então você E voltou a exercer sua voltei a profissão. exercer minha profissão. E aí eu tive uma conversa com Deus, porque esse não eram os meus planos. Meus Era. planos era entrar no mercado digital. Então eu conversei com Deus e falei: Senhor, se realmente é isso que tu queres para minha vida, coloca o primeiro amor no meu coração. E qual é E esse primeiro amor? o Senhor é o primeiro amor. E
consequentemente, hoje, o Grupo IUP, as pessoas que fazem parte, porque o Grupo IUP, ele não é uma estrutura, ele não é uma coisa física só. Ele é feito de pessoas, ele é feito de crianças, ele é feito de famílias, ele é feito de coração, das pessoas que chegam ali dentro. Então, assim, quando a gente fala do Grupo IUP, muitas vezes as pessoas podem pensar numa empresa, e está muito longe de ser isso. Está muito longe. Então, hoje, ali, quando o Senhor abre as portas, que a minha vida começa realmente a mudar, porque, assim, eu comecei a atender em um mês, e 3 meses depois a minha agenda estava cheia. Eu não estava mais dando conta de gerir e atender. Foi quando eu falei, Thaís, larga o Uber, pode, e vem tomar conta da minha agenda, vem tomar conta. Então, ali eu entendo que as bênçãos já começaram a ser derramadas. Foi. Então foi aí que você trouxe a Thaís para esse teu novo mundo, Para né? esse novo Ela estava mundo. fazendo Uber Isso. e aí isso. você viu que não ia conseguir sozinha e pediu o reforço ali da Thaís. Justamente. E aí ela entra para tomar conta de toda a minha parte administrativa. Então, eu passava 9 horas dentro do consultório e a Thaís tomava conta de toda a parte administrativa. E no início era só a minha agenda. Mas depois de um ano que a gente ficou ali na Passinho, Deus nos deu uma outra direção, que foi realmente ir para o nosso lugar, para ir para construir o Centro IUP. E ali a gente, debaixo de muita oração, porque hoje a gente não faz nada sem antes apresentar e sem antes Deus confirmar. E não só eu e a Thaís que oramos por isso. A gente tem uma igreja que ora por nós. A gente tem pastores que oram por nós e que nos ajudam a tomar essas decisões. Então, todas as decisões que hoje nós tomamos, elas são debaixo de muita oração. E quando nós tomamos a decisão de sair da Passinho para entrar, para começar esse novo degrau, para dar esse novo passo, a gente já sabia, Deus já tinha confirmado nos nossos corações, já tinha confirmado em oração que esse era o caminho. Então a gente decidiu, né? Tomar um novo passo de fé, né? Porque foi um passo de fé. Nós passamos um ano ali na Passinho, eu adquirindo experiência, porque não tinha essa experiência, né, de trabalhar com crianças. E aí nós demos um passo de fé. Começamos a orar, começamos a colocar diante do Senhor, a igreja, as pessoas orando por isso. E aí o Senhor abre as portas, mais uma vez, né? Para a gente poder dar esse passo de fé, a gente precisou que o Senhor intervisse em nosso favor. Abre-se a porta e a gente avança para um consultório, né? Uma nova estrutura, tudo novo, recursos, enfim. E ali nós vimos muitos milagres. Ali nós vivemos muitos milagres. Iniciar, né? A IUP, né? E agora faz sentido lá atrás. Agora, depois de um ano, na verdade, fez sentido o que o profeta falou, que ia cuidar de pessoas iguais a você. Isso. Depois de um ano que nós estávamos ali na Passinho, Deus nos chamou para algo bem maior. E a verdade é que a gente não tinha todas essas respostas. O início, tanto que o primeiro consultório, o nome ia ser Clínica de Fonoaudiologia Aline Mesquita. Nós não tínhamos nem um nome IUP. Então, A fera E como, pouca. e como surgiu o nome Yupi? Enfim, o nome UP surgiu a partir do momento que a gente foi para a Letem. Vocês estavam comprando as coisas E pra... e aí a gente decidiu ir fazer essa viagem para a Letem para comprar recursos, enfim. E na volta, eu tinha comprado uma bateria lá, e uma bateria de brinquedo e tal. E quando nós compramos muitos recursos lá, e quando chegou em casa, eu falei, nossa, eu vou montar essa bateria. Tenho que montar Super essa animada, bateria. né? Super, tipo, aquele sonho de criança de ter uma bateria. E a Thaís falou, não monta, deixa pra montar quando a gente for levar pro consultório. Mas algo dizia assim, monta a bateria, monta a bateria. E eu falei, decidi que eu ia montar a bateria e abri a caixa da bateria. Quando eu abri a caixa da bateria, a bateria veio faltando várias peças. E naquele dia eu fiquei arrasada, fiquei com muita raiva. Muita raiva. Mas eu naquele dia. avisei. Confere. Lá mesmo. Confere. Isso. E aí eu fiquei com raiva de mim, que não conferi. Fiquei com raiva dela, que falou e não conferiu. Fiquei com raiva do chinês que vendeu pra gente a bateria daquele jeito. Enfim, naquele dia eu fiquei com... Arrasado. Não Dica, dormi. se forem pra Arrasado. Lete, faça a conferência. Tem que conferir, Tem que gente. conferir, porque senão... E aí eu não consegui dormir naquela madrugada. E ali, hoje... Ansiosa pouca. Hoje eu entendo, porque aquela madrugada foi a madrugada que Deus me deu o nome da IUP, do Centro IUP, né? Do que a gente hoje chama de Grupo IUP. Então, ali eu comecei a pensar qual seria o nome
que eu poderia colocar. E eu comecei a pensar nas coisas que eu falo com as crianças dentro de sala. E a primeira palavra que veio na minha cabeça foi uau. E aí eu dei um Google no uau, e aí apareceu Já tinha. um monte de detergente, sabão em Marca de pó. sabão. Aí eu falei, Porque a não. Aline falava muito uau. Eu falo até O hoje. uau, quando as As crianças crianças conseguiriam. acertam e uau, que legal! E aí eu fiquei, não, uau, esquece. E aí continuei pensando e de repente veio essa palavra Yupi. E aí eu dei um Google e não tinha nada relacionado a isso. E eu fui pesquisar o que significa essa palavra Yupi, né? E significa é uma interjeição de alegria e de entusiasmo. E a palavra entusiasmo, ela significa em é dentro, né? E Deus, que significa Deus. Uma pessoa Então, cheia de Deus? uma pessoa cheia de Deus, um Legal. Deus interior. E ali eu tive certeza. E quando eu abri o aplicativo Designer, a primeira Pra quem não letra, sabe, a Aline também é design, gente. a primeira letra que apareceu foi o I, rosa. E dali eu procurei todas as outras letras, né? E aí nasceu a logo. Inclusive, quem fez foi ela. É linda, inclusive, a nossa logo é linda demais. É linda. É Deus, não Deus. tem. Só Deus que faz essas Se coisas. eu for falar, Aquela não é de mim madrugada mesmo. chateada que a De bateria não estava revelação. funcionando, Não, fez essa eu amo- cabeça ficar pensando. Não, aí depois que a logo tava toda pronta, tipo, eu já amanheci fazendo isso. E quando a Thaís acordou, que eu encontrei ela no café da manhã, eu falei, ó, já tá pronto. Esse aqui é o nome que Deus nos confiou e vai ser assim. E nós voltamos pra Letem para pegar a bateria inteira, né? Enfim. Tem E foto ali dessa bateria? tem, Tem. Ô, tem editor, foto, coloca tem aí. vídeo, tem Coloca aí a foto e o vídeo da Tem que bateria. colocar tem essa foto, bateria. tem vídeo, os meninos verdade. até hoje eu tenho, hoje ela já não existe Mas mais. ela durou muito, né? Mas eu ainda tenho um pedaço dela que ela que ainda tá na minha sala, Valeu um a pedaço pena o dessa investimento. bateria. Foi muito E usada. é muito simbólico, porque assim, me lembra, né, me traz a lembrança. Porque uma Sim. das coisas que eu peço pra Deus, Pri, é pra que eu não me acostume com tudo isso. Eu nunca quero me acostumar com tudo isso. Eu olho pra cá, pro podcast, eu olho pra tudo, eu olho pro microfone, eu olho pra essas canecas. Eu não quero me acostumar com isso. Uma das minhas orações diárias, ela é bem simples. Eu peço pra Deus para que eu não me acostume, para que eu me encante todos os dias com tudo. Vocês são grandiosas. Eu Glória a chego Deus. ali Pra no glória de centro, Deus. eu chego É o ali no Senhor. Centri-UP, chega a me dar até um frio na barriga toda vez que eu chego ali. Eu não quero normatizar, sabe? Eu não quero que seja uma coisa normal, que seja uma coisa. Não, eu quero me encantar todos os dias. Eu olho para aquele parquinho, eu olho para os recursos, eu olho para aquela recepção. Eu quero me encantar todos os dias. Então, essa é uma dos meus pedidos diários para o Senhor. Porque eu acho que quando a gente esquece da onde a gente saiu, da onde a gente veio, a gente está fadado a voltar para lá. Verdade. E da onde o Senhor nos resgatou, essa é uma certeza que eu tenho no meu coração. Eu não quero voltar. Então, eu peço isso para o Senhor. E então nasce o nome UP. Vocês falam Centro IUP e Grupo IUP. Qual a diferença deles dois? O Centro IUP foi o inicial, foi o pontapé para nascer o Grupo IUP. Hoje as pessoas olham para o Centro IUP a estrutura, os profissionais. Nasce o grupo. E hoje a gente tem, dentro do Grupo IUP, nós temos o Centro IUP, nós temos a IUP Story, nós temos o IUPcast, né? Que está nascendo hoje o primeiro episódio, para a glória de Que Deus. tá muito lindo, viu? Né? E Parabéns. nós temos o Centro Educacional, e nós estamos indo aí para o quinto, que eu não vou dar spoiler. Nenhum spoiler, Tá no Aline. forninho. Aline, um spoiler. Nós estamos orando por esse Isso, projeto. tá ainda diante do Essas altar meninas do são Senhor, visionárias, viu? mas já nós vamos lançar também. E por isso que hoje a gente é um grupo, Que legal. Legal. para a glória de Deus. Amém. E o grupo ele nasce com o propósito de desenvolver pessoas, de acolher famílias, de construir, na verdade, construir futuros que muitas das vezes são negligenciados ou muitas das vezes as pessoas nem acreditam Uhum. que é possível. Então, uma das coisas que eu falo muito pro pai dos meus pacientes é: se eu conseguir, eles vão conseguir. Com certeza. Imagina, eu sou deficiente auditiva bilateral, tenho dislexia, sou diagnosticada com TDAH e TEA nível 1 de suporte. Isso, há um tempo atrás, eu não tinha nenhum desses diagnósticos. Eu comecei a usar aparelho auditivo, eu acredito que tem 4 anos. Então, eu tenho uma perda que ela é de moderada a severa. Então, se eu conseguir, sem terapia, porque a nossa geração não teve acesso a isso, né? Então, se eu conseguir chegar até aqui, com as ferramentas que, óbvio, a minha família
me deu, a vida foi me dando, essas crianças vão conseguir, essas famílias vão conseguir. É muito isso que a gente tenta passar para as famílias que chegam até nós. Esse futuro, ele é possível de ser construído. Eu acho muito lindo esse acolhimento que vocês têm, não só com a criança, mas com a família Com a toda. família, sim. Eu acho muito legal Não isso. tem como a gente atender a criança e não atender a família. Não tem, não é uma coisa separada. É um Não tem, conjunto. a ciência já diz que não tem tratamento só com a criança isolada. A gente precisa dar esse acolhimento, precisa cuidar dessa família. Quem é que cuida de quem cuida? Então, muitas das vezes, eu falo pro pai dos meus pacientes, vocês são o porto seguro deles. É em vocês que eles podem ser eles. Vocês precisam estar bem para que a gente consiga desenvolver conforme a ciência nos diz. Mas a ciência é muito limitada. Muitas das vezes, a gente recorre realmente ao Senhor para poder a gente conseguir fazer com que a gente alcance milagres que a gente vivencia todos os dias ali na IUP. Todos os Inclusive, dias. a gente tem um propósito de devocional, de orar todos os dias no Centro IUP. Quando nós iniciamos lá atrás, há 4 anos atrás, a gente já tinha essa cultura, né, de fazer os devocionais orando, colocando diante do Senhor as nossas vidas, as crianças, as famílias, e assim a gente continua fazendo. E é por isso que a gente fala muito de milagres, por isso que a gente fala muito do Senhor, por isso que a gente fala tudo aquilo que a gente já viveu, né? A gente viveu muitos milagres, porque de fato é uma verdade, né? Onde a ciência não consegue ir, aí a gente crê muito na intervenção divina, que aí entra o Senhor, né? Quando a gente olha para trás, a gente não vê 4 anos só de atendimento. A gente Não. vê 4 anos de oração, 4 anos de renúncia, 4 anos de propósito, 4 anos de entrega, de tudo isso que a gente vem construindo. Então, Meninas, assim, parabéns, parabéns, de verdade. Eu queria saber de vocês se vocês têm noção da importância da existência de vocês nessa sociedade. a gente conversa muito sobre isso, Sim. né, Thaís? A gente muitas das vezes se pega conversando sobre isso e a gente não tem nem ideia da dimensão da onde ainda nós vamos chegar. Sabemos que Deus tem Promessas, né? promessas aí, Deus como a já gente fez falou, a muitas gente tem promessas. ali um quinto projeto que está no forno, tá debaixo de oração, tá nascendo ainda, e tá no forninho. Então, assim, a gente não tem muita ideia, mas a gente sabe que é algo Grandioso. grandioso porque não é. Pri, Foi, se a gente. inclusive, rapidinho te cortando, Aline, que eu lembrei agora, que eu tive semana passada, eu encontrei uma amiga minha da Paz. Da Paz. A da Paz. Uhum, Lembra da Paz? sim. Beijo, beijo da Paz. Minha amiga me conhece desde os 15 anos. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. Fazia muitos anos que eu não encontrava a da Paz. E eu reencontrei e compartilhei um pouco daquilo que o senhor fez. Falei do Centro IUP, esses 4 anos. Falei, olha, a gente tá fazendo aniversário de 4 anos, inclusive. E aí, conversando com ela me olhando e a gente conversando. Ela não tinha, assim, a dimensão, né? De como eu me encontrava. Porque ela me conheceu com 15 anos, então ela conhece toda a minha trajetória. E E aí, eu te conheço e desde ela, quantos anos, Thaís? desde quando eu nasci. E aí ela ficou impactada. Aí eu falei pra ela assim, eu falei assim, da Paz, não tem a ver com dinheiro, isso é Sim, propósito. propósito. Eu falei pra ela, olha, o nosso hiperfoco é trabalho, é propósito de vida. Porque tem aí nada a entra- ver com dinheiro, Não tem né? nada a ver, porque aí entra o propósito, Sim. né? Então, assim, a gente já não... É tanto que a gente não liga mais pra horário, a gente realmente... O nosso hiperfoco hoje é o trabalho. A nossa gente escala é preci- 7x0. Exato, não tem... Então, a gente fica ainda, cara... a gente- Empresário não descansa, não. Não, é Não. 24 horas por dia, 8 É. vezes por semana. Eu a gente costumo até falar fala que- para os pais dos meus pacientes que eles são nossos por quem. É muito difícil eu falar das minhas crianças e dessas famílias sem só de fato a Aline fonoaudióloga. Porque não dá. A gente tem criança que está comigo há 4 anos. Os 4 anos do Centro IUP, mais um pouquinho lá da Pacim. Uhum. Então, assim, são crianças que eu tenho acompanhado essa jornada. A gente vem conquistando muita coisa juntos. Eu aprendo, elas me fazem ser uma fonoaudióloga melhor todos os dias. Tem crianças e famílias que chegam ali com expectativas lá em cima e a gente tem que trazer para a realidade. Tem famílias que chegam com expectativa lá embaixo e a gente também tem que trazer para a realidade que é possível, né? Então, assim, não tem como a gente olhar para tudo isso e enxergar isso como um produto, como um serviço qualquer. Não tem. Ou a gente faz realmente com um propósito, porque, como vocês eu acho que já perceberam,
Isso aqui não era o nosso sonho, não era o nosso objetivo. Isso aqui é um sonho de Deus. E nós somos duas privilegiadas, além de improváveis, nós somos duas privilegiadas, porque hoje nós vivemos os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus, a palavra do Senhor diz que eles são bem maiores que os nossos. Os pensamentos do Senhor são maiores São que os bem nossos. maiores, né, do que os nossos. Então a gente nunca, quando tu pergunta se a gente tem dimensão de tudo isso, a gente não tem. Não. E não tem como a gente não se emocionar ao longo desses 4 anos, vendo tudo isso acontecer diante dos nossos olhos. Porque tudo isso, Pri, tudo isso, se tu perguntar, meninas, vocês tinham caixa para desenvolver Não, isso? nada Tudo disso. na fé, quando a Não, Premier Thaís fala. tudo Tudo pela na fé. fé. Tudo pela fé. Inclusive, eu quero, nesse momento, agradecer toda a equipe da Inset. Ah, que linda. É verdade. Porque quando a gente foi mostrar o projeto do YouPcast para vocês, vocês foram as pessoas que acreditaram nesse projeto. Compraram a nossa ideia. Né? Vocês O compraram essa ideia. propósito, né? E a gente falou, ó, é pelos olhos da fé. A gente tá aqui, a gente tem isso aqui, a gente acredita muito que isso aqui. E vocês acreditaram. Não tem como a gente dizer não pra um projeto tão lindo. Eu acho que eu tô toda arrepiada. Glória a Deus. Mas quem passa 15 minutos com vocês, percebe e sente, gente, o amor que vocês têm pela profissão, pelo trabalho. Pelo Então, não propósito, tem, né? pelo propósito, não tem como não abraçar. Eu tô muito feliz com esse início, né? Esse primeiro episódio. Eu tenho certeza que vem muitos outros por aí. Inclusive, aproveitando, como é que Nome vai de ser Jesus. esse YouPcast? Vocês vão trazer profissionais da área, pais, mães? Conta aí um pouquinho. Sim, o propósito nasce com isso, para a gente dar voz a essa comunidade, né? Às famílias, aos profissionais. Nós queremos trazer médicos, especialistas, neuropediatras, nossos colegas, né, Aline, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, neuropsicólogos. É para Mas além disso, a gente quer trazer pessoas, Sim. histórias reais. A gente quer trazer pais, a gente quer trazer pessoas neurodivergentes, porque, olha só, hoje é um pouquinho mais claro aquilo que o profeta falou lá atrás, que eu ia cuidar de pessoas iguais a mim. Então, hoje eu entendo isso um pouco melhor. Hoje, não só os nossos pacientes, mas boa parte da nossa equipe é neurodivergente. Então, assim, eu consigo entender melhor o que Deus tem colocado sobre a minha responsabilidade. Eu não enxergo isso como um fardo, muito pelo contrário, eu enxergo isso como um privilégio de eu poder ser um canal de bênção e estar derramando essas bênçãos através da vida de todos que estão aqui ao meu redor. Então, o YouPcast, ele nasce para dar voz a essas pessoas neurodivergentes. Porque, assim, os neuropediatras, eles têm lugar de fala, os terapeutas também. Mas quem é que sente isso? Somos nós. Uhum. Então, o YouPcast, ele nasce para dar voz a essa comunidade. A gente vai ouvir a ciência, a gente vai ter um pouquinho de espiritualidade, a gente vai sim, mas a gente quer dar voz a esses pais atípicos, às mães atípicas, às pessoas atípicas. Porque a gente precisa ter voz ativa. Não só pessoas falando da gente. A gente precisa falar da gente. A gente tá caminhando para o fim. Passo rápido, né, meninas? Verdade. Que conversa leve, que conversa bacana. Muito feliz em contar essa história de vocês para todo mundo. Muito, muito, muito feliz. Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu quero só te agradecer, Pri, por ser você que conhece a nossa história, você que me Desde o conhece antes começo. mesmo de eu nascer, Oh, gente. né? Pra quem não sabe, a Pri é minha prima. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque Deus pega duas improváveis, né? Eu adoro E quando elas muda falam a do história. improváveis. Porque Deus fez isso. Deus pegou duas improváveis e mudou a história, né? Então, Deus muda a história de duas improváveis. Nós somos duas mulheres de fé e a palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta, né? Então, assim, nós temos muita fé, mas nós trabalhamos muito também. Sim. Mas eu não posso deixar de engrandecer o nome do Senhor, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos de pé. Ele que tem nos sustentado durante esses 4 anos. Inclusive, esse mês a gente está fazendo 4 anos do Centro IUP, para a glória de Deus. Então, assim, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque se não fosse Ele, realmente, a gente não estaria aqui. E agradecer a parceria da irmã Aline, né, irmã Aline? Amém. Porque o Senhor tem nos dado graça e sabedoria. E eu creio nesse propósito do YouPcast, que muitas vidas vão ser alcançadas através desse trabalho do YouPcast, muitas famílias. Eu acredito muito nesse projeto, que antes mesmo do Senhor colocar no nosso coração, o Senhor já estava, eu creio que no céu, né, já estava intervindo em nosso favor.
Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Te agradecer, Pri, por ter aceito o nosso convite, agradecer toda a tua equipe. E eu quero agradecer a todas as famílias que confiam no nosso trabalho. E dizer que vem muita coisa legal. Vem muito bate-papo bacana ainda. E você que tá aí, que quer conversar com a gente vai estar de portas abertas para te receber, tá bom? E é isso, a gente tá E aí faz o convite pro feliz. pessoal compartilhar, Por curtir, favor, comentar. Isso é muito importante para o crescimento desse projeto do YupiCast. nos Então, ajudem, né? ajuda a gente nesse projeto. Se você curtir, comentar, compartilhar, isso ajuda demais. É de graça, você não vai precisar pagar nada. E ainda tenho certeza que pessoas importantes vão poder ouvir, né, a história de vocês e as próximas histórias que estão vindo por aí. Com E certeza. é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.